temos outra parte de absorção, que aqui está como papel absorvente, e um peso, para fazer peso. Tá? Por baixo do gel temos uma esponja. Okay? Esta esponja absorve um buffer, portanto uma solução tampão de 0,5 molar de NaOH. Bem? Então o que é que acontece? Quando a solução tampão passa para a esponja vai, portanto esta solução vai atravessar o meu gel da agarose, porque tem aqui uma membrana, tem uma membrana logo a seguir, e tem papel absorvente. Portanto, o papel absorvente vai puxar o líquido para cima, ok? E faz com que o meu DNA seja transferido do gel para a membrana. Isto aqui é o blotting, ok? É transferir o DNA do gel para a membrana. A seguir, eu pego na minha membrana, que tem o DNA, partido aos bocadinhos, e vou incubá-la numa tina, no recipiente, está bem? Com uma solução tampão, claro, e com sondas marcadas com cor. Vão ver? Portanto, isto são sondas e elas estão marcadas com cor. Se o bocadinho de DNA, problema, não é, que eu quero diagnosticar, estiver presente na amostra, então as minhas sondas, que são específicas para aquilo que eu quero encontrar, irão ligar-se à membrana. Bem? E por isso é que a gente precisa passar o DNA para a membrana, porque as minhas sondas só se ligam a algo que seja biológico, não é? O gel não é. O gel é inerte. Está bem? Então, as minhas sondas ligam-se à membrana. Eu a seguir faço vários passos de lavagem para tirar todas as sondas que não se ligaram. Unbound probe. Está bem? Unbound é sondas que não se ligaram. Está bem? E depois vou visualizar no microscópio de fluorescência ou numa lupa de fluorescência a minha membrana. Tá? Tenho um label e vou ver aonde é que hibridaram as minhas sondas marcadas. Está bem? Se o DNA problema estiver presente na amostra, então eu tenho um sinal. Se não estiver presente na amostra, é porque as minhas sondas não se ligaram e eu não vou ter sinal. Tá? Próxima técnica. Pronto, a próxima técnica, vocês perceberam para que é que esta servia. Portanto, esta é para diagnosticar problemas grandes na sequência de DNA, que são demasiado grandes para diagnosticar por PCR e são demasiado pequenos para diagnosticar por análise cromossómica e FISH. Sim? Métodos citogenéticos. A próxima. Os testes de metilação de DNA. Pois, como o nome diz, servem para detectar a metilação do DNA. Está bem? O teste que temos aqui chama-se teste do bisulfito, ou método do bisulfito. Então, como vocês bem se lembram, a metilação do DNA dizia respeito à deposição de grupos metilo nas ilhas CPG que estão antes dos genes. Lembram-se? Se houvesse grupos metilo antes do gene, significa que o gene não consegue ser expresso. Lembram-se disto? Então, se houver mutilação do DNA, há silenciamento genético. Lembram-se? Então, eu aqui consigo ver porque, imagina que eu tenho uma pessoa que o gene não é expresso. Que a gente sabe, sabemos que aquele gene marca uma determinada doença e queremos ver se ele está efetivamente silenciado ou não. Tá bom? É esta a questão. Então, vamos tentar perceber se as suas ilhas CPG têm ou não grupos metilo lá agarrados. Tá? Primeira coisa, tiramos uma amostra de DNA de um paciente, genómico DNA significa que é todo o DNA daquela pessoa, e vamos, imaginem que ele tem aqui a sua ilha metilada. Está bem? Então o primeiro passo será a desnaturação. Obviamente que antes de eu fazer este processo, eu tenho que fazer uma PCR para isolar o sítio específico que eu quero analisar. Certo? Porque senão vou estar a fazer isto em todo o DNA. Também posso fazer em todo o DNA, mas depois é muito mais difícil para analisar os resultados. Já vamos ver. Então, primeiro eu pego
sódio é um agente químico que é altamente carcinogénico, o bisulfito é altamente carcinogénico, mas dá jeito no laboratório. Porquê? Porque o bisulfito consegue converter todas as citosinas não metiladas a uracilo. Sabem o que é o uracilo? É um ribonucleótido. É um nucleótido do RNA. Sim? É o primo das timinas, certo? Timina no DNA, uracilo no RNA. Liga-se à citosina. Diz? Adenina. Faz par com a adenina, exatamente. Muito bem, é isso mesmo. Portanto, imaginem, eu tenho aqui uma citosina, esta citosina não está metilada, então depois do tratamento com bisulfito, ela vai ser convertida a uracilo. Tá? Neste caso, eu tenho aqui uma citosina que está metilada, tem um M. Quando eu trato com bisulfito, ela continua a ser citosina. Sim? Não aconteceu nada. A seguir ao tratamento com bisulfito, eu vou então fazer uma primeira ronda de PCR. E aqui sim é que eu posso, se não o fiz antes, isolar o meu DNA de interesse. Né? Porque já vou fazer os primers da PCR consoante aquilo que eu quero analisar. Na minha primeira ronda de PCR, o que é que eu vou amplificar? Portanto, esta cadeia, que é esta, em que o C foi convertido a U, na minha ronda de PCR, o resultado da minha PCR vai ter G, que é o complementar do C, C, que é o complementar do G, e aqui não há alteração porque havia metilação. Este C que não estava metilado foi convertido a uracilo e agora na PCR, tal como disse o Guilherme muito bem, o seu par vai ser a adenina. Tá? Então, eu tenho aqui uma forma de perceber se esta citosina foi ou não alterada, ou seja, que não está metilada. Na outra ronda de PCR, eu complemento a cadeia e vou ter GC, significa que esta citosina estava metilada, e em todas as citosinas que inicialmente eram um par GC e agora são um par AT, então significa que não está metilada. Então eu, para dar o diagnóstico, tenho que perceber se efetivamente no meu DNA de interesse, na minha ilha CPG que eu estou a analisar, todos os pares GC passaram para AT. E isso diz-me que a minha ilha CPG não está metilada. Sim? Perceberam? Mais ou menos? Portanto, aqui diz exatamente aquilo que eu disse: bisulfito, a conversão por bisulfito, o DNA é desnaturado, depois tratado com bisulfito de sódio, vai converter as citosinas não metiladas a uracilo, que depois são convertidas a timina por PCR. Tá? Portanto, um ponto importante é que a seguir à conversão por bisulfito, as cadeias de DNA não são mais complementares. Tá bem? E os primers